presidente Jair Bolsonaro causou um vendaval político ontem, hein, ao falar sobre a possibilidade de tirar de Sérgio Moro o comando da segurança pública. Atualmente, o ministério comandado por Moro cuida tanto da justiça quanto da segurança. O posicionamento do presidente da República foi visto por muita gente como uma tentativa de enfraquecer o ministro, que, devido à sua popularidade, é nome forte para qualquer disputa eleitoral. Na saída do Palácio do Alvorada, Bolsonaro falou brevemente sobre o tema com a imprensa. O Bruno, roda aí. Não temos o vídeo. Bom, o presidente falou rapidamente com a imprensa. Fato pra gente abrir o debate, que nessa sexta-feira, depois de uma enorme repercussão negativa, o presidente, que está numa viagem internacional à Índia, ele deu uma declaração. A expressão que ele utilizou foi: a chance zero de isso acontecer. E ontem mesmo, o general Heleno, que comanda o Gabinete de Segurança Institucional, um dos principais homens fortes do presidente, já havia dado uma declaração. Na verdade, ele postou, né, nas redes sociais uma declaração dizendo que isso era uma ideia dos secretários estaduais que se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro e que em momento algum dá a entender, né, que o presidente teria se manifestado nesse sentido. E também citou ali como exemplo o COAF, né, que muita gente disse que mudaria de lugar e coisa e tal. Zé Maria Trindade, nosso onipresente microfone em Brasília, já está a postos. Zé, muito bom dia, hein? E essa confusão? Pois é, muito bom dia a todos. Silvio, aprenda a lição do Tancredo Neves. Nunca deve contratar alguém que você não possa demitir. Então essa é a situação, né? Desta vez não foi nenhuma especulação, não foi nenhuma invenção de ninguém, foi o próprio presidente. Se reuniu no Palácio do Planalto com secretários de segurança pública de todo o país. Dizem por aqui de que os secretários sabiam que o presidente queria ouvir esse assunto, ou seja, a recriação do Ministério de Segurança Pública e, consequentemente, divisão e redução do Ministério da Justiça. Para se ter uma ideia, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não estava nesta reunião com os secretários estaduais de Segurança Pública. Pois bem, esta fala do presidente na saída do Palácio da Alvorada, a entrevista que ele prometeu que não daria mais, né? Ele foi muito claro: se dividisse, não iria descumprir um acordo com Sérgio Moro, porque, segundo ele, quando prometeu o ministério a Sérgio Moro, seria da Justiça e não de Segurança Pública. E logo depois o presidente disse: o Moro não vai gostar e tal. E depois ele viu as repercussões. Não foram poucas, mas se não pode demitir, pode fritar. Isso está sendo visto como uma tentativa de enfraquecimento do ministro Sérgio Moro. E cada vez que o ministro Sérgio Moro é levado a essa condição ali de quase demitido, ele fica mais forte. A gente vê que em casos anteriores houve ali conversas do presidente Jair Bolsonaro para tirar o ministro Sérgio Moro do governo. E aí ele foi convencido de que o governo acabaria se o Sérgio Moro saísse. Há um certo exagero nisso, mas enfim, haveria sim um baque no governo Jair Bolsonaro se houvesse ali a saída do ministro Sérgio Moro. Olha, Silvio, esse debate é antigo. Para se ter uma ideia, logo depois da assinatura da medida provisória da reforma administrativa, onde o presidente reduziu de 29 para 22 o número de ministérios, o líder do PSL, aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, o senador Major Olímpio, apresentou uma emenda à medida provisória recriando o Ministério de Segurança Pública. O discurso era o seguinte, de que este era o tom do governo, porque foi discutido muito durante a campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro é a cara desse discurso de segurança pública. Só que esse debate agora já não é mais isso, e sim o esvaziamento do ministro Sérgio Moro. Se tirar a segurança pública da justiça, Sérgio Moro fica cuidando de defesa do consumidor, índios e estrangeiros, quer dizer, acabou. O Ministério da Justiça é o mais antigo, foi criado em 1822, né? Foi o primeiro ministério criado pelo governo brasileiro, ainda pelo príncipe regente Dom Pedro. Mas de lá para cá houve mudanças, outros ministérios foram criados, tomando ali o Ministério da Casa Civil e Secretaria de Governo, ficando o ministro da Justiça como o leva e traz e o homem que fala com os deuses, né? O Hermes,
ou seja, ministros do Supremo. Isso não precisa mais. É fato, Zé. Segue com a gente aqui no debate, o Adriles também vai comentar, o Guga Nublar, Vini, Paulinha. Antes eu queria então retomar o vídeo que eu falei que eu ia rodar agora há pouco, da declaração do presidente. Agora sim, Bruno, vai lá. Se for criado, daí ele fica na justiça. Era o que era inicialmente. Tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança. Pois bem, então essa fala, portanto, que originou toda a confusão e, repito, mais uma vez, tudo isso nasceu de um encontro de 22 secretários estaduais pedindo a volta ao desmembramento da segurança pública da justiça. Entre eles, também um dos entusiastas nessa história toda é o ex-deputado federal Alberto Fraga, que foi secretário dos transportes no Distrito Federal e é muito próximo ao presidente, quase virou ministro. Ele só não virou ministro porque, na época, havia uma denúncia pesando contra ele de recebimento de propina porque ele foi secretário dos transportes lá no Distrito Federal. Depois essa denúncia foi pra gaveta, ele foi absolvido. Quase, tá no finalzinho essa denúncia. É por isso que ele também talvez não assuma agora. Na primeira instância, né? Depois ainda isso, transita em julgado. Pois é. Só que eu citei agora há pouco o general Heleno, os tweets, né? A repercussão nas redes sociais, e você que está nos assistindo tem aí os tweets dele que eu vou ler aqui um trecho. O mesmo já aconteceu quando o Congresso passou o COAF da Justiça para o Banco Central. Os mesmos que hoje mentem ser de interesse do presidente recriar a segurança, acusaram o mesmo de enfraquecer Moro no caso COAF. Tem mais um? Ou vocês confiam no capitão Jair Bolsonaro, que teve visão e coragem para, sem recursos, enfrentar o sistema e nos dar a esperança de mudar, ou continuarão atacando e devolverão o Brasil à esquerda em 2023. A Argentina está aí para provar que eu estou certo. Pois bem, esses aí, então, os tweets do general Heleno. Vamos voltar pro debate, então, agora, civilizadamente. Você primeiro, Adriles, no pique. Bom. Olha, todo mundo sabe, e o presidente também, talvez seja por isso que ele coloca esses balões de ensaios equivocados, a meu ver, porque eu acho que a simples menção à retirada de poder de Sérgio Moro é um erro brutal contra o seu próprio governo. Voltando, todo mundo sabe que o Moro faz uma sombra enorme à presidência da República e ao poder do Bolsonaro, porque realmente ele tem mais popularidade que o Bolsonaro por uma razão muito simples. O Moro é um herói nacional que comandou a Lava Jato, que foi a operação que mais combateu a corrupção e a impunidade na história da República. E esse personagem faz sim uma grande sombra ao Bolsonaro, mas eu acho que é uma sombra solar. É uma sombra que ilumina o governo, ilumina um presidente, que eu já disse aqui, elogiando ontem, que explora a própria ignorância com certa humildade, delegando poderes onde ele não entende muita coisa. E o Moro é talvez um dos maiores primeiros ministros dessa trinca santa do Paulo Guedes, o Tarcísio e o próprio Moro. E fazer esse tipo de coisa para aventar a possibilidade de fazer enxergar o Moro, que fala, olha, quem te deu o poder fui eu, ou com medo de que o Moro possa ser candidato à presidência em 2022, que ele não será, que ele é um homem leal, que ele é um homem justo e íntegro, eu acho que é um tiro no pé realmente do próprio governo. O Bolsonaro tem que deixar de ouvir pessoas invejosas como Alberto Fraga, que disse que o Moro não fez nada pela segurança pública. Ora, são 22% de diminuição de homicídios e criminalidade no país. São ações drásticas, como controle maior das penitenciárias, ações integradas entre Polícia Federal e Polícia Rodoviária, isolamento de líderes do PCC, várias ações coordenadas de Moro que incidiram na redução drástica do crime esse ano. Ou seja, ele é um herói nacional, ele é um grande ministro, o Bolsonaro tem que perceber e não ouvir a língua dos invejosos para saber que o Moro engrandece não só a presidência, como o governo, como o seu próprio projeto de presidência. O Bolsonaro, alentando a possibilidade de retirar poderes do Moro, que é a personificação da justiça nesse país, ele dá voz a pessoas que querem combater, que querem continuar com a impunidade no país. Vai lá, Guga. Apesar do Bolsonaro ter dito que a chance zero de desmembrar o ministério do Moro, hoje de manhã ele disse isso, ele também disse nessa mesma frase que não sabe como é que vai ser o futuro. Então, na verdade, não há chance zero, né? Ele deixou aí no ar a possibilidade também de, quem sabe, desmembrar sim. Porque o que está acontecendo é uma briga interna, é uma disputa de poder entre o Moro, não é só inveja, não é uma questão de inveja, é até maior que isso, é uma briga interna entre o Moro e o Bolsonaro, e os últimos movimentos do Moro, que são vistos
como movimentos do Moro nessa briga, foi a decisão do Fux, a canetada do Fux, que Qual o movimento do Moro? Só uma pergunta. que suspendeu a indicação do juiz de garantias. E também, além da história do Fux, teve também essa questão agora do Bolsonaro, que ele também ele teria agora um grupo que estaria brigando internamente com o Moro. Um deles seria o Alberto Fraga. Você falou do Alberto Fraga. Invejoso. O Alberto Fraga, ele não é um invejoso. O Alberto Fraga, inclusive, ele citou o Moro, ele tentou atacar o Moro, ele disse que o Moro teria mais ou menos responsabilidade por 35% da redução dos homicídios. Falou que não fez nada ativamente para a segurança pública, é uma bobagem. Você está dizendo isso. Ele disse que tem 28 anos de experiência. O Bolsonaro está aproveitando essa briga, esse racha interno, para tentar, sim, quem sabe, conseguir um espaço para o Alberto Fraga, que é muito ligado a ele, conseguir um ministério para o Alberto Fraga e tirar também do Moro o poder da Polícia Federal, porque o Bolsonaro já tentou trocar o diretor da Polícia Federal um tempo atrás, não conseguiu. O Moro falou que ia abrir mão do governo, que ia sair do governo, e agora desmembrando e retirando a Polícia Federal e botando na mão do Fraga, é óbvio que ele vai ter o poder para meter a mão de novo na escolha do diretor-geral da Polícia Federal. Ele precisa proteger o grupo político dele, ele precisa proteger, dizem as más línguas, até as milícias, que são ligadas a ele. Então é claro que há um movimento interno de proteção do Bolsonaro e uma briga interna e uma disputa interna entre os dois. Muito bom saber que o Guga referenda o Moro como grande ministro, que ele não quer retirar os poderes. Vamos voltar, eu quero chamar o Zé de novo lá direto de Brasília. Ô Zé, pra gente amarrar então essa história, essa polêmica aí surgida ontem, essa troca na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal, vai acontecer? Traz novidades pra gente, que joga uma luz aí em cima desse assunto. Pois é, olha, Silvio, você acompanha muito bem a política nacional aqui, sabe que o ministro Sérgio Moro é o primeiro na história recente do país que realmente lidera e chefia a Polícia Federal. Isso porque a Polícia Federal acredita no ministro Sérgio Moro. Seria diferente se fosse outro ministro. E essa coordenação se dá através de uma troca de confiança, não só a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e o DEPEN, o Departamento Penitenciário, onde o ministro Sérgio Moro tem feito um bom trabalho isolando os chefes do crime e, mais do que isso, agindo com a investigação moderna, indo atrás do dinheiro do crime, né? Atacando a chamada economia do crime e buscando laranjas que têm dinheiro de pessoas que estão presas, mas presas com dinheiro guardado aqui fora. Então, esta é a ideia e é assim que age a segurança pública, quebrando um histórico de que segurança pública é um assunto exclusivo dos estados. É dos estados, mas também da União. Nesse caso da Polícia Federal, há um indicativo de que haverá adequações na Polícia Federal e o ministro Sérgio Moro está na coordenação disso, está conversando com líderes da Polícia Federal e hoje a gente sabe que a Polícia Federal quer inclusive uma independência total, financeira, quer até se desvincular dessa chefia do Ministério da Justiça, se tornando ali o órgão autônomo como o Ministério Público. Isso é impossível, o Congresso não vai apoiar isso, apesar dessa demanda da Polícia Federal, mas mesmo oficialmente não sendo assim, a Polícia Federal tem lá as suas divisões e as suas tendências políticas, sim. Muito bem, Zé, obrigado, viu? Um ótimo dia, um ótimo trabalho para você aí. Muito bem, obrigado, bom dia. Diga, Vini, pra gente encerrar, vai, diga lá. Só queria atentar por esse tweet extremamente infeliz do general Heleno, né? Onde ele quer promover talvez uma adesão cega ao governo, onde ele parte de um princípio, então, que todos devem concordar e aplaudir com qualquer medida do governo. Isso daí é uma provocação intimidatória e até ameaçadora, né? Deixa eu concordar com você. E acaba sendo até, de certa forma, autoritário aí do general Heleno, que deveria ser um agente moderador desse governo, até por ser um militar, mas ultimamente tem sido um cara que tem só atacado a imprensa por qualquer questionamento a alguma medida do governo e agora qualquer pessoa também que ouse discordar de alguma ação do presidente Jair Bolsonaro.